Fala peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai mostrar uma entrevista super especial que a gente fez com Rafael Calça aqui na Butantan Gibicon. Então aproveita, já clica em curtir aqui, se inscreve no canal e bora conversar com Rafael Calça. Como que tá sendo para você essa recepção do público do Jeremias? Cara, desde o ano passado, saiu em 2018, né? Abril de 2018. E a receptividade foi muito bonita logo de cara. Muita gente, principalmente as pessoas negras, amaram o livro, se viram ali. E isso era o objetivo, né? Quando eu e o Jefferson Costa, né, que desenhou o Jeremias, a gente conversou desde o início. A gente queria que todo mundo gostasse, claro, mas quando a gente conta uma história de um menino negro se entendendo negro no mundo, que é racista, a gente precisava que as pessoas se vissem ali. Não só no lado ruim que o mundo proporciona pra gente, mas também as coisas boas, a família, sabe, o apoio e certas palavras que são verdadeiras. A gente queria que fosse um livro verdadeiro. Que ele tem uma família, tem o pai e a mãe, é o avô que aparece, que falam pra ele, sim, o mundo é assim, mas isso não te define, basicamente. E isso teve uma receptividade muito bonita. Inclusive em sala de aula, muitos professores adotaram em sala de aula para conversar com as crianças e adolescentes sobre racismo na infância e na adolescência. Então, esse ano, o resultado disso também se refletiu em prêmios. Então, o Ângelo Agostini, o HQ Mix e o Jabuti, grandes prêmios, valorizaram o livro. Isso foi uma consagração, assim, a gente fez com o coração o negócio, sem pensar tanto em vendas. E vendeu muito, foi muito bem. E o que surpreendeu, de verdade, surpreendeu a gente. A gente não esperava que o assunto fosse ter a receptividade que teve, mas teve. E a crítica e o público adoraram. Só que a preocupação nossa era o quão verdadeiro a gente pode ser, porque falando de verdade, quando a gente era criança, a gente nunca teve um livro que falasse de racismo na infância. Ou era muito técnico, era uma coisa de escola, e a escola nunca falava de racismo de verdade. Nunca abordava isso em sala de aula, nunca tinha bate-papo. E a gente estava ali, em sala de aula, vendo coisas, ouvindo coisas, passando por coisas, se entendendo, sem que tivesse um livro que falasse, tudo bem, o mundo é assim, mas você pode ser mais que isso. E a gente queria muito fazer um negócio desse sentido. Então a gente fez com todo o coração do mundo, foi a oportunidade que a gente teve na MSP de fazer isso. E o CJ Guzman, o editor, deu uma liberdade muito grande pra gente falar com o coração nesse sentido. Então, cara, foi um ano louco de premiação, mas já faz uns um ano e meio, um pouco mais que o livro saiu, de experiências. Porque sempre que a gente falou com o público, a gente ouvia muito mais histórias também. A gente contou uma história e o público contava histórias deles. Que legal. De por que se identificou. E passagens do livro que as pessoas passaram muito similares, assim. Passei por isso e isso, e contava a história inteira. Então era maravilhoso, os eventos, assim, maravilhoso. A gente está muito orgulhoso desse livro, porque a jornada foi uma jornada. Uma jornada que mudou a gente e fez com que a gente entendesse que nosso papel como contadores de história, a gente sabia disso, mas esse livro fez, a gente tem um papel como contadores de história, uma responsabilidade com um público similar a gente também. Claro. Temos que contar histórias, somos contadores de história, todo mundo ama histórias. E por que não histórias que contemplem mais pessoas, que falem de preconceito? A gente fez ali um recorte falando de machismo dentro do Jeremias. Todos os preconceitos são errados. Pra mim, pessoalmente, não tem ninguém mais estúpido do que uma pessoa que sofre preconceito e perpetua preconceito com os outros, que é homofóbico, que é machista. Sério, sabe? Ou então que é uma mulher que perpetua o racismo, sabe? Ou gay, ou lésbica, LGBT que perpetua o racismo, sabe? Você sabe o que é passar por isso. Não tem justificativa. Você sabe como pesa no seu dia a dia, como pesa na alma. Pesa, cara. Você não tem como fazer no seu mundo, no seu pequeno mundo, no seu núcleo, um lugar pior, sendo que você sabe disso. Não estou nem justificando a pessoa que não passa, o homem branco hétero. Estou justificando ele. Só que quando você passa, você sabe como é. Então é legal que muita gente leu. E teve também mulheres que falaram e entenderam.
LGBT que entenderam, e mesmo sem ser negro. Sim. Porque o preconceito, ele mata a sociedade como um todo. Então a gente pensou como fazer um negócio que a gente nem sabia a projeção que poderia ter. A gente, vamos falar do racismo na infância. Nós fomos os Jeremias, sabe? A gente vamos falar disso. Só que a gente falou mais, para mais público do que a gente imaginava. E isso foi lindo, lindo, lindo. É incrível, assim, eu acho o trabalho do Jeremias muito maravilhoso, porque, assim como você está falando, vocês contam uma história e através dessa história vocês discutem uma série de coisas, vocês reconfiguram um imaginário de uma maneira muito bonita, porque a gente tem um imaginário predominante branco que coloca o corpo negro em lugares definidos e tal, e é muito bacana no Jeremias que isso não acontece. A gente consegue ver esse menino que estuda numa escola legal, com pais legais pra caramba. Nós somos múltiplos, né? Exato, e a gente pegou todos os clichês narrativos de dramaturgia, assim, se é negro, então é pobre. Exato. A família é iletrada. Exato. Não é que não existe, mas tem todo, na verdade, um motivo histórico para isso, calculado de forma governamental. Se for estudar história, você vai saber. Sim, então vamos pensar num menino classe média. Ele tem pai e mãe. Eles são presentes. Eles são arquitetos. São conscientes. Eles são conscientes. Isso se reflete no visual deles. O Jefferson criou um character design pensando o cabelo do pai, o cabelo da mãe, natural, as roupas que a mãe usa, sabe? Tudo tá ali sem precisar ser dito. Que eles são pessoas que se entendem, que passaram pelo que tudo que eles passaram, mas eles se entendem e têm orgulho de serem quem são. Exato. E estão criando um menino para ter orgulho de ser quem ele é. Então, adultos e crianças se identificaram de forma diferente. Porque o adulto negro, ele já foi a criança e agora tem filhos às vezes. Então a gente recebeu, aliás, feedback de pais. Putz, eu não sabia como falar com meu filho sobre ser negro. E usei o livro. Eu usei o Jeremias Pele. Porque eu não sabia como dizer. Porque é tanta coisa na cabeça, tanta coisa que se passa. Como eu vou falar pro meu filho, pra minha filha, criança, que o mundo vai bater neles? E que eles precisam ser fortes? Só que assim, a gente também quis, na hora de escrever, a gente tava pensando, e foi uma das primeiras cenas que eu pensei de verdade, assim, que é a hora que o pai fala de forma errada. Ele fala de uma forma muito quente, muito triste, muito pesada. Porque nem sempre a gente sabe como dizer. E no primeiro lançamento mesmo assim que teve foi na faculdade de Zumbi dos Palmares. Aí chegou um cara mais velho, ele falou que tem 2 filhas. Primeiro lançamento. Ele falou que leu no ônibus, indo pra lá. Ele falou, eu já falei com as minhas filhas desse jeito. E lendo o seu quadrinho entendi como eu errei. Cara, não sou psicólogo. Não, claro. Entendeu? Só que ele falou, eu entendi onde eu errei. Porque uma coisa que até o editor do Cid me falou, que ele gostou muito, é o quê? O pai pede desculpa depois. Há uma arrogância no adulto de não pedir desculpa pra criança. A gente erra. A gente erra. Normal, a gente fala errado. Por que com a criança a gente tem uma soberba de não pedir desculpa? A gente errou. Então ele pede desculpas e eu acho muito valioso isso. Eu não sei você, eu nunca ouvi desculpas de um adulto. Por que não? Então a gente vê pessoas da nossa idade agora com filhos já com um pensamento diferente. Pede desculpa, explica as coisas. Eu acho que as próximas gerações vão ser mais conscientes e mais empáticas. Porque, não digo todos, mas muita gente tem esse pensamento de falar, tudo bem, amo meus pais, mas algumas coisinhas eles erraram porque eles não souberam, não foi de má fé. Eles não tinham as ferramentas. Eles já sofreram muito e estavam tentando simplesmente viver a vida de uma melhor forma possível. E na hora dos filhos, eles estavam pensando simplesmente às vezes, eles vão passar por isso e vão ficar fortes, naturalmente. Só que dá pra ser melhor, dá pra ser um pouco mais fácil com um núcleo familiar que consiga conversar melhor. Então a gente pensou, o Jeremias precisa ter pais que sejam mais conscientes nesse sentido. Eu preciso falar com meu filho de uma forma em que ele entenda que apesar de tudo, ele não tá só. E se algo acontecer, a gente tá aqui pra conversar e falar, você não tá só. Isso acontece, e muitas vezes isso acontece pior, porque a gente faz um recorte de raça e classe. Ele não é um menino pobre da periferia. Porque a gente queria fugir desse clichê. Só que a gente tem consciência de que ele, por não ser um menino da periferia, ele não tem tantas chances de morrer na mão do Estado. Ele tem só por ser negro. Mas ele não tem todas essas chances de morrer na mão do Estado. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, a história é de um menino e ninguém da Turma da Mônica cresce. Mas a gente pensa, se existisse um Jeremias adulto,
ele precisa ser um adulto tão incrível. E a gente quer que eles tenham pais e um menino que se um acaso do destino tivesse ele adulto, ele seria um adulto incrível. Bacana. E a gente tentou fazer a base de um adulto incrível. A gente fez o melhor nesse sentido. Incrível. E assim, queria agradecer por você falar com a gente e agradecer também por esse trabalho extremamente inspirador. Nosso programa, o HQ, eu comecei ele, a minha ideia dele foi depois de ler o Jeremias. Sério? Foi legal. lendo Jeremias, eu falei, essa HQ fala um monte de coisa e eu quero discutir essas coisas e eu quero que todo mundo saiba sobre isso, então eu quero muito fazer um programa para poder falar sobre quadrinhos nesse sentido. Pô, que legal, isso me deixa muito feliz. Foi depois de ler o Jeremias. Isso me deixa muito orgulhoso. Muito obrigado de verdade. Pô, obrigado de verdade. Valeu mesmo. Valeu, Rafa. Valeu. Essa foi a nossa entrevista com o Rafael Calça. A gente agradece imensamente a ele pela generosidade, pela disponibilidade e por nos presentear com uma obra tão incrível que é o Jeremias Pele, que acabou de ganhar o prêmio Jabuti. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui para dar aquela ajudinha pra gente, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.